Quando dos amigos em Cristo carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Bom dia, queridos irmãos e amigos que estão conectados conosco neste momento. Seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. Jesus falou: deixem vir a mim os pequeninos. Foi assim que ele me chamou quando eu ainda era criança e eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Eu agradeço muito a vinda dos missionários americanos, desbravando os sertões de Santa Catarina e chegando até Lages, onde eu morava, onde fundaram a igreja presbiteriana. Meu pai, de família luterana, era cristão, frequentava a igreja, mas em casa não havia muitas cerimônias de louvor a Deus, apenas orávamos no momento da refeição e também não tínhamos culto doméstico ou coisa semelhante. Na verdade, tudo que eu aprendi sobre a palavra de Deus foi na escola dominical. Hoje em dia, com os meus 89 anos, nunca supus que fosse passar de novo por uma grande guerra mundial, desta vez causada por um ser invisível e com toda certeza por potestades do mundo espiritual. Eu falei grande guerra porque eu era pré-adolescente no período da Segunda Grande Guerra Mundial. Eu acompanhei de perto a agonia do meu pai, ouvindo pelo rádio as badaladas que indicavam o afundamento de navios torpedeados pelos alemães. Muita gente morrendo. Aliás, a morte me cercou desde cedo em minha vida. Quando eu tinha 5 meses e meio, faleceu a minha mãe. Meu pai era gerente da filial de uma empresa alemã, cuja sede ficava em Florianópolis, e com a guerra as coisas ficaram complicadas porque não conseguiam importar, como muitas empresas hoje em dia estão tendo problemas. E o Fordeco do meu pai foi requisitado pelo Exército. Em janeiro de 1943, ele precisou ir a Florianópolis levar o relatório anual, que ele sempre, como sempre fazia. Então pegou carona num caminhão. E no caminho, aquela estrada antiga de Lages a Florianópolis, tinha muitas curvas. O motorista perdeu a direção e houve um acidente muito sério. Meu pai ficou gravemente ferido. Foi levado para o hospital em Florianópolis. No dia seguinte, o coronel da cidade, sabendo, emprestou o carro dele e meu cunhado foi com a minha boa-madrasta, a nova mãe que eu tinha, porque meu pai se casou de novo, essa mãe extraordinária que me acompanhou a vida toda, e fomos até lá. Eu vi meu pai engessado da cabeça aos pés, mas não tinha condições de ficar lá, então voltei com o meu cunhado. Aconteceu aí a minha primeira fique em casa. Fiquei em casa com a empregada
por 3 meses, um tempo bem difícil para mim. Chorava muito, muita saudade, poucas notícias do meu pai. E em fevereiro completei os meus 12 anos sem festa, março, e aí eu me apegava cada vez mais a Jesus, o meu amigo, e cantava muito. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a minha dor e nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Lia muito também a palavra de Deus. À noite, o frio lá era intenso, eu levava uma lanterna e a Bíblia, ficavam debaixo do travesseiro, eu não tinha luz de cabeceira e não queria levantar para apagar a luz. O braço, a mão ficava congelada, mas a palavra de Deus aquecia o meu coração. Finalmente, em abril, veio a grande notícia. Logo depois da Páscoa, meu pai tinha recebido alta. Chegou no último dia do mês, veio magrinho, de muletas, fraquinho, mas que alegria poder estar com ele, um pai tão presente, tão amigo. Em maio, porém, logo começou a se sentir mal e foi piorando, e no dia 12, à tardinha, ele partiu. Eu tinha uma amiga que vinha sempre em casa conversar comigo, minha colega, Selva, nesse período de estar em casa, e justamente um ano depois, essa amiga que eu também levava para a igreja, faleceu num piquenique da escola, morreu afogada. É por isso que hoje também eu choro com os que choram, lembrando do sofrimento de quem perde queridos e amigos e às vezes não pode nem mesmo acompanhar o sepultamento. Outra grande prova na minha vida foi quando eu tinha 19 anos. Comecei eu a me sentir mal, cada vez pior, piorando, e quase entrei em desespero, fiquei perplexa, e foi nesse momento que a palavra de Deus de novo me socorreu. Fui levada para o hospital em semicoma, e lá veio o diagnóstico de diabetes juvenil, que hoje é chamado de DM1, é uma doença autoimune, dependente de insulina, diferente do diabetes que ataca as pessoas de mais idade. Mudou completamente o rumo da minha vida. Passei a viver com muito mais disciplina, estudando muito mais a palavra de Deus, evangelizando, e 3 anos depois, Deus me enviou um marido cristão, homem de oração, que amorosamente me acompanhou e no equilíbrio da própria enfermidade, como também sempre me apoiou nos grupos de estudo bíblico que eu gostava de fazer em casa e em outras casas também. Foi assim que começou a CCBN aqui em São Paulo e a CCBN lá de Vargem Grande, com a Isabel Caruso Ferreira. Quando fiquei diabética, o médico avisou que eu não poderia ter filhos. Naquele tempo não havia muito recurso. Deus me premiou com uma família que hoje eu sou bisavó.
cada um do seu jeito, mas todos com Jesus no coração. E quando fiquei diabética, eu também achei que eram uns poucos que tinham aquele tipo de enfermidade. Hoje em dia, com a mídia, a gente fica sabendo que são milhões. Só no Brasil são 12 milhões e DM1 tem mais de 1 milhão. Então, nesta altura da vida, Deus me abriu um novo campo de evangelismo e de ensino da palavra, à medida que eu vou conhecendo diabéticos que estão se aproximando, muitos com dificuldades, com depressão, outros sem terem ainda conhecimento de Jesus. Eu disse que quando eu estava muito mal, a palavra de Deus me salvou. E foi o texto de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, que diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Na versão moderna fala até espírito de medo, de covardia. Com essa pandemia, muita gente está passando medo. Quem não está temeroso de ficar enfermo, de perder alguém? Mas o medo protetivo é bom, mas como diz o Max Lucado, não faça de seu medo um residente, mas que seja apenas um visitante. E também Deus disse que era para a gente ter o espírito de fortaleza, ou seja, o espírito de poder, o espírito, como diz Paulo lá em Efésios, aquele espírito que ele exerceu em Jesus Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e o levando às alturas à direita do Pai. E também que a gente tenha espírito de amor, o amor de Deus que veio para salvar a humanidade e o amor de Deus que deve estar em nós, inclusive com relação ao nosso próximo. E também disse que a gente deveria ter o espírito de moderação, ou seja, de equilíbrio. Nesse momento precisamos ter muito equilíbrio para não ficarmos julgando quem são os culpados, não ficarmos perdendo o equilíbrio, às vezes, dentro da confinação, na nossa casa, no convívio com os que estão conosco, o equilíbrio que só Deus pode dar. E que a gente esteja mantendo a fé, a coragem e a esperança, lembrando que Deus está no controle e que por isso o seu propósito vai ser cumprido em nossas vidas, ou seja, nos tornando mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo.